meus amigos, e estou eu aqui de volta, dando continuidade ao nosso projeto do amplificador, aonde nós vamos montar o pré-amplificador e também a etapa de potência. Hoje falando um pouco mais a respeito dos processos e procedimentos que nós vamos adotar na nossa montagem. Vamos começar falando a respeito do nosso pré-amplificador. O pré-amplificador utiliza um circuito integrado chamado 741. Nós já falamos um pouquinho dele no vídeo passado e hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais. No invólucro dele, ou seja, na carcaça, pode vir escrito LM741, CA741 e outras letras como prefixo. O importante é ser o final 741 e nós sabemos que dessa forma se trata exatamente do circuito integrado que nós vamos empregar no nosso projeto. A representação desse circuito integrado no papel, graficamente, é feita através de um triângulo. Ele é chamado, nesse caso, o 741, de um amplificador operacional. Esse circuito integrado com amplificador operacional, ele utiliza o que nós já falamos anteriormente, uma fonte simétrica, e ela tem o mais V e o menos V além do terra. Então a gente tem um pino que liga aqui o mais V, um outro pino que liga o menos V, e a gente tem um pino específico onde a gente vai estar ligando o terra. Ou seja, essa é a alimentação simétrica que nós vamos utilizar no nosso amplificador. O circuito integrado com amplificador operacional, ele tem duas entradas. Ele tem uma entrada chamada não inversora e uma entrada chamando inversora. Isso significa que um sinal entrando por aqui, ele vai sair amplificado aqui nessa saída, sem inverter o seu sinal. E um sinal entrando aqui, o mesmo sinal entrando aqui dessa forma, na saída a gente vai ter isso daqui. Como ele tem duas entradas, a inversora e a não inversora, nós vamos estar entrando com o sinal na entrada não inversora. E ele vai sair amplificado em concordância de fase com o sinal que foi entrado. Uma outra particularidade importante a respeito do circuito integrado é o seu formato. Ele está no formato chamado DIL, D-I-L. D-I-L significa Dual Inline, ou seja, duas fileiras de pinos em linha. Esse circuito integrado, ele tem um invólucro onde a gente precisa identificar corretamente a sua pinagem. A pinagem é identificada através de uma contagem que se inicia através do chamado chanfro. Então, se a gente desenhar o circuito integrado aqui, a gente vai ter um cantinho que tem um dentinho, o chanfro. E a gente vai pegar o circuito integrado exatamente nessa posição, com o chanfro à esquerda. E a contagem funciona no sentido anti-horário dos pinos. Então a gente tem pino 1, pino 2, 3, pino 4, pino 5, 6, 7 e 8. Ou seja, a gente faz uma contagem no sentido anti-horário dos pinos de acordo com o chanfro. No chanfro inicia a contagem. Entre o pino 2 e o pino 6 tem um resistor. Esse resistor é chamado resistor de controle de ganho. Na verdade, o resistor foi substituído por um potenciômetro, onde eu tenho entre o pino 2 e o pino 6, um potenciômetro para poder atuar no ganho, no fator de amplificação desse circuito integrado. Então nós temos um controle de volume, tá? Que vai estar localizado anteriormente a essa parte do pré-amplificador. É um controle passivo. E a gente tem o controle de ganho aqui. Em um vídeo anterior, eu já publiquei detalhes sobre a fonte de alimentação, que, relembrando, é uma fonte simétrica. Como é a constituição de uma fonte simétrica? Vamos partir do princípio que nós tenhamos duas pilhas pequenas e eu queira fazer uma fonte simétrica. Como seria isso? Eu pego uma pilha, o mais, o menos, pego a outra pilha, o mais, o menos, ligo elas juntas e aqui eu tenho as saídas. Aqui eu tenho mais V, aqui eu tenho menos V e aqui eu tenho meu terra. Ou seja, essa daqui é a fonte simétrica. Nós poderíamos até alimentar esse pré-amplificador utilizando baterias de 9 volts. Utilizaríamos duas baterias de 9 volts e com isso nós teríamos essa alimentação simétrica para o nosso pré-amplificador. Mas para conseguir isso aqui, não oriundo de pilhas ou baterias, nós vamos pegar do nosso transformador que já tem essas saídas aqui, mais V, terra e menos V. O que eu vou fazer
é simplesmente ligar reguladores de tensão. Aqui eu vou utilizar o 7809 para regular a linha do positivo. Para regular a linha do negativo, eu vou utilizar o 7909. E aí basta ligar a entrada dele aqui no negativo, sair aqui com o menos V, ligar o terminal do meio deles, ligar aqui o terra, sair aqui com o terra, ligar a entrada do mais V e sair daqui com o mais V. Lembrando que esses circuitos integrados precisam de dissipador de calor. Eles seguram bem até em torno de 1 ampere e a gente está consumindo muito menos do que isso, muito menos do que 1 ampere. Ou seja, nosso amplificador está trabalhando com folga nesse caso aqui. Então agora falando um pouquinho mais a respeito da etapa de potência. Lembrando de algumas coisas que eu já falei anteriormente, o nosso circuito integrado que vamos utilizar é o TDA 7294. Em funcionamento ele esquenta muito, não dá para ligar ele sem um bom dissipador de calor. Um excelente dissipador de calor podem ser perfis de alumínio. Adquiram perfis de alumínio em forma de sucata, cortem em bons tamanhos, que vai ser um excelente dissipador de calor. Se houver a possibilidade, é interessante utilizar a pasta térmica para facilitar a transferência de calor do circuito integrado para o dissipador de calor. E também, se houver a possibilidade, utilizar um isolante de mica, como é chamado, entre o circuito integrado e também o dissipador de calor. Com isso você faz com que passe somente o calor e não seja transferido eletricamente a corrente que está circulando no componente para o dissipador. Porque você pode até esbarrar com algum fio no dissipador e dessa forma ele eletricamente carregado pode levar à queima do componente ou alguma outra coisa que possa danificar alguma parte do seu circuito como um todo. No caso do alto-falante, devemos colocar um alto-falante com uma potência adequada. Se estamos falando de um amplificador que vai ter cerca de 50, 60 watts RMS, dependendo da configuração de cada um, alguns podem chegar até um pouco mais, dependendo da fonte de alimentação que você consiga utilizar, com uma maior tensão e uma capacidade de corrente grande o suficiente para que o circuito integrado trabalhe com bastante folga, a gente precisa de um alto-falante que tenha algo como 100 watts de RMS no mínimo para ele poder trabalhar com folga. A impedância também é algo que nós já comentamos anteriormente. Procure a impedância de 4 ohms. Através de associação em série e paralelo, uma impedância de 4 ohms vai favorecer a potência final do seu amplificador. A etapa de potência também usa, conforme já disse, a alimentação simétrica. A alimentação simétrica, porém, não vai passar pelos reguladores de tensão 7.8 e nem o 7.9. Esses reguladores de tensão são somente para a etapa pré-amplificadora. A etapa de potência vai pegar a saída diretamente lá do transformador após a ponte retificadora. Isso está detalhado no vídeo onde eu mostrei a montagem da fonte de alimentação. No próximo vídeo eu já vou estar trazendo o amplificador em funcionamento. Eu vou deixar ele na bancada, aberto, num primeiro momento, para que vocês possam ver os dois circuitos montados em separados. Conforme eu disse, eu já realizei a montagem utilizando as placas universais, que eu já falei um pouquinho delas no vídeo anterior. E aí vocês vão poder ver as placas, as ligações, e a gente vai poder ligar o amplificador e vocês vão poder sentir o som, que é um som bem bacana, o resultado ficou muito legal, tá? Então é isso, quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem perguntar aí no canal e a gente vai respondendo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!